Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior e na aula de hoje nós falaremos sobre procedimentos e funções. Você já pensou sobre como construir uma função? Para que serve uma função? Que utilidade ela tem no seu sistema? Ainda não? Então vem com a gente porque a aula de hoje é sobre procedimentos e funções na linguagem C. Bora lá! Como nós estamos falando, nessa sequência do nosso curso de linguagem C, nós vamos abordar os procedimentos e as funções. Procedimentos e funções são mecanismos muito interessantes na programação em C e é sobre eles que nós falaremos agora, então. Vamos lá. Antes de nós iniciarmos o conceito de procedimentos e funções, eu gostaria de falar sobre modularização. A modularização é um recurso muito importante em programação porque ela consiste basicamente em dividir um programa maior, em partes menores que vão ser desenvolvidas em separado para fazer com que a soma dessas partes ao final faça com que eu tenha o resultado final também desenvolvido, faça com que eu chegue nesse resultado final. E a cada parte dessa que vai ser executada em separado, a gente chama de subprograma. Esses subprogramas, então, eles permitem que eu tenha mais legibilidade, manutenibilidade no programa, que eu tenha mais organização no meu código, porque eu tenho pequenos programinhas, chamados funções, evidentemente a gente vai ver isso em seguida, mas pequenos programinhas ou subprogramas que são mais fáceis de serem compreendidos, são mais fáceis de entender. Eu posso fazer manutenção específica naquele ponto. Se eu criei uma função para realizar a soma de dois números e a soma é que está dando errado, eu não preciso analisar o código inteiro, eu vou só lá na função soma e resolvo aquele problema. Então, esses subprogramas me ajudam nessa questão de manutenção do meu código, facilitam o entendimento, facilitam a compreensão e permitem também a reutilização. Então, essa maneira com que a linguagem C faz essa modularização do seu código é justamente por meio das funções e dos procedimentos que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Então, o que são funções e procedimentos? Essas funções e procedimentos elas são blocos de código que podem ser nomeados e chamados de dentro de um programa. Então, eu crio blocos de código específicos e separados dentro do meu programa e chamo esses blocos de código pelo nome deles, evidentemente, sempre que eu necessitar. A principal diferença entre um procedimento e uma função é que o procedimento ele não tem retorno de valor. Então, nós chamamos aquele bloco de códigos que não retorna nenhum valor para o local onde foi chamado de procedimento. Já a função ela vai retornar um valor específico, ela vai retornar um valor específico ali no momento onde ela for chamada. Tá? Então, é basicamente essa a definição. Mas todas essas duas estruturas elas são utilizadas para modularizar o meu código e fazer com que eu tenha acesso, então, a essa compartimentalização do desenvolvimento dos meus sistemas. Então, uma função em C, falando especificamente na nossa linguagem C, nada mais é então do que um bloco de código que eu vou construir, com declarações, com comandos, etc. Tudo que um programinha efetivo tem direito, mas é um bloco de código que vai receber um nome específico dentro do meu programa e que eu vou chamar ele sempre que eu necessitar. Eu vou chamá-lo sempre que eu necessitar. Por exemplo, eu criei uma função que eu chamei de média. E lá dentro tem lá os códigos para calcular a média de dois números. Então, sempre que eu precisar calcular a média, ao invés de eu criar todo aquele código de novo, eu simplesmente vou chamar a função média e vou repassar para ela os números que ela vai precisar para calcular essa média. Então, fica muito mais simples, muito mais fácil. Ela acaba sendo, então, uma sequência de comandos que recebe o nome que pode ser chamada de qualquer parte do programa quantas vezes forem necessárias durante a minha execução, facilitando muito. Dois exemplos, a função scanf e a printf. São duas funções que têm um código atrelado a elas que eu desconheço, porque elas fazem parte lá da biblioteca, e essa é a vantagem da função. Eu não preciso saber, não preciso conhecer o código que tem dentro dela, eu preciso saber simplesmente que argumentos eu preciso passar para ela. Num comando printf, por exemplo, eu preciso saber que se eu colocar um texto entre parênteses, entre aspas, a função vai seguir a vida dela lá e vai colocar esse texto na tela. Essa é a vantagem. Então, sempre que eu preciso colocar um texto na tela, não preciso me lembrar quais são os comandos que eu preciso utilizar para acessar o monitor, para pegar o meu texto. Nada disso. Eu coloco printf e coloco o texto dentro dos parênteses, dentro das aspas duplas, e ela vai fazer o resto. Então, essa é a vantagem de trabalhar com funções. Nós criamos a estrutura e simplesmente chamamos essa estrutura sempre que necessário. Como que eu declaro uma função? Uma função ela sempre será declarada primeiro pelo tipo de dado que ela vai retornar, e os tipos são aqueles tipos conhecidos, int, float e tal, Depois o nome da minha função, que é como ela vai ser conhecida no meu programa, e depois a lista de parâmetros, Essa lista de parâmetros são as variáveis, são os dados que essa minha função vai receber
para poder processar esses dados internamente e dar o retorno que o usuário espera. Tá? E depois disso, claro, entre chaves ali, eu tenho a sequência de comandos, a sequência de declarações, a programação em si da minha função, né? Todas as variáveis que eu vou criar, todo o processamento que eu vou fazer. É um programa convencional, é um programinha, é um subprograma, né? Como a literatura define, convencional, tá? Então, o nome da função, aquela variávelzinha ali, aquela estrutura, é importante a gente destacar, porque aquele nome é que vai fazer com que a função seja conhecida dentro de todo o meu programa. Então, para definir esse nome, é importante que a gente siga as mesmas regras que a gente já segue para a criação de nomes de variáveis. Então, evitar caracteres especiais, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Então, o nome da função é a maneira como ela será conhecida no meu programa. Por isso, eu preciso observar todas as mesmas regras da criação de uma variável, tá? Um exemplo aqui de local para declarar uma função. Então, uma função ela vai ser declarada antes da cláusula main, na maior parte das vezes, antes da função principal main. Eu vou declarar, então deve ser definida ou declarada sempre antes de ser utilizada. Percebam aqui, ó, que eu tenho, pegando meu laser, que eu tenho a função aqui, ela é utilizada aqui embaixo, a função square. Então eu vou calcular o quadrado de um número, a função square é chamada aqui embaixo. Mas ok, antes de eu utilizar, eu vou declarar e vou construir a minha função. Nesse caso, para a declaração antes da cláusula main. O programa principal main, ele também acaba sendo uma função e ele está aqui, né? Ele é o primeiro a ser executado em C. E a minha função está declarada antes. Então eu tenho aqui, ó, o tipo de dado que ela retorna, é um tipo inteiro, o nome que eu dei para ela, que é square, e os parâmetros que ela recebe. Ela recebe a variável A do tipo inteiro e é que ela faz o cálculo com a função return e essa função retorna lá para onde ela foi chamada, retorna esse resultado, tá? Então, esse local onde a gente vai declarar uma função, eu posso declarar também depois da cláusula main. Eu posso fazer a declaração depois. Normalmente a gente faz antes, mas é possível fazer também depois. Se eu for declarar depois da função main, da função principal main, eu tenho que colocar lá antes da função main aquilo que a gente chama de protótipo da função. O protótipo da função é basicamente aquela primeira linha lá, né? O tipo que ela retorna, o nome dela e a lista de parâmetros que ela recebe. Porque aí a linguagem vai saber que depois da função principal vai existir uma função que foi declarada antes, é uma espécie de índice que a gente faz ali no começo, né? Jogando para depois a declaração dessa função. Então o protótipo é uma declaração da função que omite o corpo dela, então não preciso declarar todo o código. Até porque se eu fosse declarar todo o código ali, eu poderia fazer a função antes do main, estava tudo certo, né? Por isso que não faz muito sentido, na minha visão, utilizar com frequência essa declaração posterior ao código main. A gente faz sempre antes e fica tudo resolvido. Mas enfim, há essa possibilidade e ela funciona assim. Ó. Naquele nosso exemplo da função quadrado, né? Eu tenho aqui o protótipo da função square, então ela é do tipo inteiro, ela retorna o tipo inteiro, o nome dela é square, e ela recebe por parâmetro a variável A. Então está aqui só o protótipo, ponto e vírgula, tá? A função principal main, chamando o square, e a função square está aqui embaixo, ó, depois do final da função main. Então eu tenho lá square do tipo inteiro e eu declaro toda a função, faço os cálculos, tudo direitinho, tá? Só que eu já tenho aqui também a linha que a gente chama de protótipo da função antes da função main. Quero declarar depois? Não tem problema nenhum, mas coloca antes o protótipo da função, tá? Como eu disse, em alguns casos não faz nenhum sentido, porque eu preciso duplicar aqui a primeira linha da função, porque senão ela não vai funcionar, tá? Seguindo, pessoal. Como funciona uma função? Atenção total de vocês para isso, porque é uma das partes mais difíceis de compreender nesse processo de trabalho com funções. Vamos lá. Uma função, ela funciona basicamente da seguinte forma. O código do programa é executado até que ele encontra uma chamada de uma função. Quando esse código encontra a chamada de uma função que eu criei, ele é interrompido temporariamente. Então eu paro a execução do meu programa principal temporariamente e o fluxo dessa execução ela vai passar lá para a nossa função. Então eu dou um pause lá no meu programa principal e vou lá para a função processar aquilo que eu preciso processar dentro da função. Se eu tiver parâmetros, né, aqueles dados que seguem para a função para poder fazer o trabalho, se eu tiver parâmetros nessa função, os valores da chamada da função vão ser copiados para esse parâmetro. Então, por exemplo, eu botei ali aquela nossa função square, né, quadrado. Eu botei lá square 2. Esse número 2, ele vai lá para a função, ele é copiado para a variável da função, como parâmetro mesmo, né, no código da minha função. Eu executo os comandos da minha função, esses comandos são executados, que naquele caso nosso é multiplicar, né, o número por ele mesmo para achar o valor do quadrado. E aí, quando essa função termina, a linguagem vai avaliar se tem um comando return.
Porque quando ele encontra o comando return, significa que a função encerrou, ela vai devolver lá para o programa principal aquele valor que foi apurado pela minha função, e ela vai voltar exatamente para aquele ponto onde o programa principal tinha sido pausado, tinha sido parado. E ela continua a execução a partir dali. Então, dá uma paradinha, vai lá, calcula o que tem que calcular e volta para o exato momento onde o programa principal chamou aquela função, tá? E se houver um comando return na minha função, o valor dele vai ser copiado para a variável que foi escolhida lá no meu programa principal para receber o resultado da minha função. Parece complicado, né? Vamos ver através desse esquema aqui, ó. Então eu tenho lá o meu comando square, a minha função square, né, que vai fazer o cálculo do square. Eu tenho aqui a minha função square é do tipo inteiro, ela recebe na variável a os parâmetros, e eu tenho aqui o meu return completamente organizado aqui, tal com a multiplicação do a vezes a. Então essa é a minha função. Quando eu começo a executar, eu tenho o int main, que é a função principal, minha execução inicia por aqui. Então no int main eu tenho uma variável n1, n2, eu tenho lá um printf entre com um número e eu gravo esse número na variável n1. Tá? E aí eu digo o seguinte, olha, n2, que é a minha segunda variável, ela recebe o retorno da função square de n1. Nesse momento, quando o programa principal encontra a chamada de uma função, ele dá um pause no programa principal e ele vai lá para a função que foi chamada, tá aqui. Mas ele vai levando consigo aquilo que eu mandei. Eu mandei o conteúdo da variável n1, aquilo que o usuário acabou de digitar para mim. Então eu vou lá para a função square, levando comigo o conteúdo da variável n1. E aí o que eu faço com esse conteúdo? Está aqui, ó, nos parâmetros. Eu vou colocar o conteúdo da variável n1, que foi passada como parâmetro aqui, dentro da variável a, que vai receber esse conteúdo. Então agora ele cria int a, ele vai criar a variável a, do tipo inteiro, e vai dizer que ela recebe o conteúdo de n1, que acabou de ser passado como parâmetro para ela. E aí eu começo a trabalhar. O que eu começo a fazer aqui na função square? A função square ela faz simplesmente retornar o a vezes a, né, que é o conteúdo da variável n1 vezes a variável n1 novamente. Então, se o usuário digitou 2, vai ser 2 vezes 2 é 4. Ele vai retornar o 4 para cá, e a variável n2 ela recebe o conteúdo do return, que é o 4. Então, a partir deste momento, ele volta para o programa principal, ele recomeça, né? Ele continua a execução, só que a partir de agora, a variável n2 no programa principal, ela tem dentro dela o conteúdo do meu return, que é o resultado da minha conta que a minha função fez. Então, a partir de agora, a variável n2 vale 4. E aí ele bota lá, o seu quadrado vale a variável n2, que é 4. E aí ele encerra o nosso programa fazendo dessa forma. Então, lembrando sempre, quando eu chamo uma função, ela interrompe a execução do programa principal, corre lá para a própria função, levando consigo os parâmetros que foram enviados, calcula o que tem que calcular e devolve o retorno para a mesma linha onde ela foi chamada. Então, esse é basicamente o funcionamento da nossa função. E esses parâmetros da função, eles funcionam basicamente da seguinte forma. Eu tenho o tipo de valor que vai retornar a minha função, tenho o nome dela, eu tenho o tipo e o nome, tipo e nome e assim por diante. Tá? E depois, claro, a sequência de declarações. Vejam a seguinte forma. Ó. Eu vou declarar aqui, nesse caso, a função int, né? Ela retorna o tipo inteiro, ela chama soma e ela recebe dois valores. Ela recebe x e ela recebe y. Para declarar esses dois valores, eu vou colocar int x, int y. Eu não posso colocar int x, y, como nós fazemos lá nas variáveis, lembram? Eu não posso. Eu tenho que declarar os dois tipos da função aqui dessa forma. Essa é uma maneira errada de fazer. Eu preciso colocar os dois tipos aqui, int x e int y, na minha função. Eu posso ter também funções sem lista de parâmetros. Funções sem lista de parâmetros são aquelas funções que não retornam nada. Elas só executam alguma função, alguma tarefa, mas elas não retornam nada. Então, eu posso fazer deixando de duas formas. Né? Eu posso fazer deixando a lista de parâmetros vazia, então void imprime e não boto nada ali dentro. Void é o tipo de dado utilizado para nada, quando não há nenhum tipo de retorno. Então, se não há nenhum tipo de retorno, eu utilizo void para o tipo da função, boto o nome dela e posso deixar os parênteses em branco, ou posso colocar void também entre parênteses. Aí eu boto lá void, imprime e void dentro dos parênteses, porque dizendo que não tem também nenhum retorno. Só que assim, as duas maneiras de declarar estão corretas, só que tem uma diferença aqui. Na primeira declaração, não é especificado nenhum parâmetro, como a gente viu, não coloco nada dentro dos parênteses, portanto a função pode ser chamada passando-se valores para ela. Se eu me enganar e mandar alguma coisa para ela, não vai dar erro,
Mas claro que ela não vai fazer nada com aquele dado, mas não vai dar erro. Agora, quando eu disse que ela é obrigatoriamente void, isto é, ela não recebe nada, se eu passar como parâmetro, vai dar erro. Olha só. Então, sem void, criei a função void imprime sem nada e ela simplesmente bota na tela teste de função. Ela dá um printf, teste de função. Se ela não tem o return, percebam? Ela não tem retorno de nada, tá? Então ela é void imprime. Então, na minha função principal main, eu posso chamar imprime sem nada, imprime 5, imprime 5,a, não tem problema nenhum. Ela vai funcionar, não vai dar nenhum erro, porque eu não coloquei aqui, ó, void dentro dos parênteses. Agora, quando eu utilizo o void dentro dos parênteses, ela só funciona com imprime na função principal e imprime sem nada no parênteses. Porque se eu colocar qualquer coisa, ele vai chegar aqui no void e vai dar erro. Então ele vai me dar um erro aqui. Perceba a diferença, né? Tem uma função que não retorna nada, mas eu preciso definir se eu quero controlar esse erro ou não, utilizando aqui o void dentro dos parênteses. Ok? Vamos lá. E o corpo da minha função? O corpo da função é aquilo que a gente chama de alma da função. É ali que eu vou definir basicamente a tarefa que ela vai cumprir, aquilo que ela vai realizar, o código que eu vou construir. Então, esse corpo da função ele é formado por uma sequência de declarações, eu posso ter variáveis, eu posso ter constantes, tudo aquilo que eu posso ter num programa convencional na linguagem C. E ela vai ter também sequência de comandos condicionais, de repetição, de seleção. Basicamente, tudo aquilo que eu faço num programa completo, eu posso fazer também dentro da minha função. Só pensando nisso, né? Que tipo de retorno ela vai ter. Então, esses aspectos que a gente está discutindo aqui, tá? O exemplo de uma função que tem a leitura escrita. Olhem só esse caso aqui, ó. Eu tenho uma função que cria um menu. Nós já fizemos alguns exercícios assim. Uma função que simplesmente ela vai criar um menu e vai retornar lá para o programa principal o número correspondente do menu que foi criado. Então, aqui eu tenho o meu programa principal main e digo lá que a variável op, do tipo inteiro, ela recebe o resultado da função menu. Nesse caso aqui ele interrompe a execução do programa principal e vai lá para a função menu, que não tem nenhum parâmetro, não recebe nenhum parâmetro, ok? E aí lá dentro da função menu eu tenho a variável i, eu tenho uma repetição do while, que vai criar aqui dentro o menu e vai esperar que o usuário digite para mim o menu. E ao final, quando o usuário faz a escolha do menu, eu retorno a variável i, que foi lida aqui em cima. Ele vai digitar 1, 2 ou 3, ele digitou o 1, 2 ou 3, eu faço uma checagem aqui para ver se a digitação está correta e retorno o valor da variável i. Ele digitou 2, eu vou retornar o 2 e assim por diante. Esse 2 vem para cá para a função principal, é armazenado dentro da variável op e depois eu posso colocar na tela a variável op que vai ter o retorno daquilo que aconteceu lá dentro da minha função. Então é basicamente isso, né? Uma função com leitura escrita, eu posso criar todo tipo de estrutura lá dentro, tá? E o retorno da minha função, né? Como a gente falou, o retorno é aquele valor que a função vai processar e vai retornar. E eu preciso definir aqui o tipo retornado. Então, o tipo, o nome da função, a lista de parâmetros. Essa parte do tipo ela é bem importante, porque eu tenho já os tipos básicos pré-definidos, que é o tipo int, char, float, double, void, né? Os ponteiros, aqueles tipos que a gente já conhece, os mesmos tipos de variável, mas eu também posso criar tipos específicos, né, como os tipos struct, os tipos array e assim por diante, né, os vetores. Eu posso criar tipos específicos que no momento oportuno a gente pode abordar aqui também, tá? Um exemplo aqui, ó. O tipo void ele é conhecido como tipo vazio, né, como a gente já falou. Uma função que é declarada com o tipo void, ela vai apenas executar um conjunto de comandos e não vai devolver nenhum valor para quem chamá-lo, né? Então é o nosso exemplo do print ali. Ele vai imprimir alguma coisa, vai imprimir uma linha, etc e tal, mas não retorna nada. Ele executa lá aquela função na tela, encerra a função e volta para o código principal sem executar nada, né? Nesse caso aqui ele vai imprimir só um número de linhas e tal, sem nenhuma implicação aqui para o nosso programa principal. Nesse caso, o que eu fiz? O programa principal chama a função imprime e manda para ela o número 5. Esse número 5 é enviado para a função imprime, que recebe na variável n, e esse 5 é utilizado aqui no meu for. Ó. Então o for vai de 1 até n, isto é, de 1 até 5, de 1 até 10, de acordo com aquilo que o usuário colocou quando chamou a função. E ele executa lá, repetindo as 10 linhas, as 5 linhas, encerra e volta ao programa principal, sem nenhuma implicação, sem nenhuma dificuldade maior. E no caso do meu return, do meu retorno, da minha função com retorno, se a função não for do tipo void, isto é, ela tem que obrigatoriamente retornar um valor. E aí para isso eu utilizo o comando return, tá? O comando return é utilizado então para retornar esse valor do meu programa. Eu tenho o return e a expressão. Eu posso botar return a raiz quadrada de x. Eu posso criar qualquer tipo de operação aritmética aqui dentro da minha função com o comando return. Porque uma vez executado o comando return, ele encerra a função e retorna para aquele local onde ele foi chamado, aquele retorno que foi definido, especificado lá em cima. Então vejam só esse exemplo aqui. Ó.
uma função com retorno. Nós temos aqui uma função que faz a soma, tá? Vamos lá. O programa principal que tem as variáveis, tem a variável A preenchida, a variável B preenchida. Depois, esse printf vai mostrar na tela a soma, no programa principal. E lá ele chama a função soma. Olha ele aqui, ó. Soma, né, a função soma, manda para ela a variável A e B, que acabou de ser digitada pelo usuário. Eu interrompo o programa principal aqui, mando a variável A e B para a função soma. A variável A é recebida na variável x como parâmetro, a variável B é recebida na variável y como parâmetro, e a minha função vai retornar x mais y. Então, o resultado da soma de x mais y. A função faz essa soma e manda lá para o local onde ela foi chamada, que foi esse ponto aqui, o retorno dessa função, que é a soma de x mais y, ou de a mais b, como nós já vimos. E aí o comando printf pode continuar colocando na tela, então, o retorno daquela função. E encerrar o nosso programa, então, bem simples, como a gente já viu aqui nos outros casos, né? Eu posso ter funções também, pessoal, com vários returns, com vários retornos, né? Então, quando se chega a um comando return, a função ela é encerrada imediatamente. Nesse caso aqui, eu tenho um if. Se o x for maior do que y, retorna x. Se não, retorna y, né? Para descobrir qual é o número maior, por exemplo, né? Então, sempre que eu quiser descobrir o maior no programa principal, eu boto lá maior, porque foi o nome que eu dei para a minha função, maior, tá lá, 5,7. Ele vai receber 5 no x, 7 no y, e ele vai perguntar, 5 é maior que 7? Não. Então vai para o else, retorna o y lá para o meu programa principal. Então, perceba que eu posso moldar as minhas funções de várias maneiras, de várias formas, de várias maneiras diferentes, tá? Eu tenho dois tipos de passagem de parâmetros. Esses dados que saem lá do programa principal e que vão para a minha função podem ir de duas formas. Passagem por valor ou passagem por referência, tá? A passagem por valor na linguagem C é quando eu chamo a minha função e mando para ela esses argumentos, inclusive essa é a forma padrão, né? É uma maneira como é feita sempre a chamada na linguagem C, é a forma padrão. É como se eu copiasse aqueles dados para aquelas variáveis lá do meu programa principal, faço o trabalho naquelas variáveis e depois somente retorno o valor possível. Esse tipo de passagem de parâmetro ela é o padrão, né, para basicamente todo tipo de dado básico que a gente define lá na linguagem C. É uma cópia do dado. A linguagem faz uma cópia desse dado que sai lá do programa principal, leva para a função essa cópia, a função calcula e retorna o resultado. Simplesmente assim, sem fazer modificação no dado principal que veio lá do meu programa, da minha função main, da minha função principal. Essa é a principal forma, né? E a forma clássica é como a gente faz várias vezes. Então, soma mais 1, por exemplo, né? Soma mais 1, veja esse programa principal aqui, ó, o int main. Eu tenho a variável x, que tem 5, aí eu botei um printf aqui, ó, antes da função, a variável x está aqui, antes da função é 5, porque eu acabei de dar aqui. Quando eu chamei soma mais 1 e mandei para a função por valor, o valor de x, ele interrompe aqui e vai para lá. O que faz a função soma mais 1? Ela recebe com n, recebe o x que foi enviado na variável n, ela faz uma cópia desse dado lá, soma n recebe n mais 1, fez uma cópia e somou mais 1 e botou dentro da função. Quanto é que vale o n? Vale 6, então está aqui. Dentro da função, x é igual a 6. Tá? X é igual a 6. Encerrou? Volta para cá. Printf, depois da função, quanto é que vale x? Depois da função, x vale 5. Percebam que o 5 foi como uma cópia para dentro da função, a função alterou o valor lá, mostrou na tela, só que quando retorna, não há nenhuma alteração na variável x. A variável x não foi alterada, porque eu enviei esse valor lá, esse parâmetro por valor. Eu mandei cópia do valor para dentro da minha função. Então, ela não pode alterar o valor no programa principal. Então, dentro do programa principal, o x valia 5, dentro da função ele passou a valer 6, mas depois da função, voltando para cá, ele continuou valendo 5, não houve alteração. Agora, a passagem de parâmetro por referência é diferente. Na passagem de parâmetro por referência, eu não passo o dado, né? Eu não passo o valor, mas eu passo o endereço da variável. E aí a minha função vai trabalhar com o endereço, com o local físico onde a variável está armazenada. E aí, quando eu fizer qualquer alteração nessa variável, nesse endereço, eu estou alterando aquele valor para o programa inteiro. Não apenas para a função, mas também para o nosso programa principal. Então é importante a gente saber disso, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente constrói uma passagem de parâmetros por referência. E aí percebam aqui como que eu faço isso, né? Na chamada de uma função, para fazer essa passagem de parâmetros por referência, eu tenho que utilizar sempre o asterisco.
o asterisco lá naquela chamada. Então, a passagem por valor é aquela maneira convencional. Eu crio a função, void, etc. E boto lá int n. Na passagem por referência, eu trabalho com o asterisco aqui, ó, int asterisco n, e utilizo sempre esse asterisco para fazer todas as minhas operações, tá? Um exemplo aqui, ó. A mesma função soma mais 1, só que agora utilizando a passagem por referência. Então, meu programa principal tem o x, recebe 5. Antes da função, quanto é que vale x? Vale 5. Então, está aqui, ó, na saída. Antes da função, x é igual a 5. Depois aqui ele chama a função, soma mais 1. E aí eu vou utilizar aqui, ó, o e, aquele e comercial, antes da chamada da função, para me remeter lá a minha função. Então, eu boto a variável x com aquele e comercial, porque agora eu não estou mais passando o conteúdo dela. Eu estou passando o endereço físico da memória. Eu interrompo o programa principal aqui, ele vai lá para a minha função que recebe na variável n com aquele asterisco, tá vendo? Isso indica uma passagem de dado, né? Uma passagem por referência. A função não vai receber o conteúdo, vai receber o endereço físico da memória x. E aí toda alteração que ela faz, n recebe n mais 1, ela está alterando como se ela estivesse trabalhando com a variável, a própria variável x está na memória. E aí, então, o x que tinha 5 agora virou 6 dentro da função. Dentro da função ele vale 6. Interrompeu? Volta para cá, que é printf depois da função. Então, depois de executar a função, vamos ver quanto é que eu tenho na variável x. Depois da função, eu continuo tendo 6. Por quê? Porque eu passei por referência o valor para a minha função e a minha função alterou o conteúdo da variável. Então, dali para frente, a variável sempre valerá 6 porque ela foi alterada. Ela foi alterada pela minha função. Então, basicamente, a diferença é essa. Eu tenho, de um lado, a passagem por valor em que não há alteração. Eu faço uma cópia do dado, eu trabalho com ele, mas não mexo no conteúdo da variável principal. E eu tenho a passagem por referência em que eu passo não o dado, eu não copio o dado, eu passo o endereço físico da memória e autorizo a minha função a trabalhar dentro da minha memória. E é isso, pessoal. Essa basicamente é a nossa aula sobre procedimentos e funções. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, porque esse conteúdo é bastante importante no nosso trabalho com a linguagem C. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.